Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around. Quando eu estou quase surtando, não é o caso de ninguém aqui, ele continua sendo bom. Quando eu estou quase tendo aqueles 5 minutos de bobeira, aqueles 5 minutos que eu coloco tudo a perder, quando eu acho que estou esquecido, quando eu acho que tudo deu errado, quando eu acho que não falta mais nada de ruim para acontecer comigo, ele continua sendo bom. Quero ler com vocês Isaías 49, um tempo onde o povo de Israel se sentia esquecido, o povo de Israel se sentia abandonado, o povo de Israel se sentia num tempo que parece que não ia mais terminar. Muitas pessoas estavam perdendo as suas esperanças. Deus traz por meio do profeta Isaías uma palavra de redenção, uma palavra que mostrava a esperança, o que Deus estava fazendo e que Deus continuava sendo bom. Versículo 2 de Isaías 49, ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Um texto lindo. Se você ler o texto inteiro, eu queria incentivar que essa semana você lesse esse texto inteiro, todo o capítulo. Tem muitas promessas que se cumpririam por meio de Jesus para o povo de Deus. E nós cremos, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Parte dessa palavra já foi cumprida no nosso meio, parte dessa palavra já foi cumprida para o povo de Deus, mas eu creio que Deus tem mais para liberar sobre nós, e nós podemos aprender com essa profecia, nós podemos aprender com essa palavra, nós podemos aprender com essa situação que o povo de Israel viveu. E é interessante assim, quando a gente está num processo, é tão fácil a gente se perder. Essa semana, quinta-feira, um dos lutadores, que a gente, assim, sinceramente, não espera atitudes muito equilibradas, um dos mais conhecidos do mundo do MMA, lutador do UFC, talvez o mais famoso da atualidade, o irlandês Conor McGregor, ele invadiu uma coletiva de imprensa da organização, com mais 10 pessoas, parece que tinha uma rixa com alguns russos que estavam no cardio, que luta essa noite, que vai fazer a luta principal, e mais um outro russo, com 2 irlandeses. E aí então eles se envolveram nessa confusão, e no final das contas, assim, esse trash talk, esse negócio de, na hora da entrevista, um falar bobeira para o outro, faz parte do business, faz parte da promoção da luta, faz parte do negócio, é comum. Você nunca, se você olhar Muhammad Ali, Mike Tyson, os lutadores do UFC, eles sempre falam um monte de bobeira para o outro, depois eles lutam, daí se abraçam, dão uns beijos, falam, ô cara, te amo, você é o cara, né? Vamos comer um churrasco junto, valeu, você foi um grande atleta e tal. Mas antes tem todo aquele negócio de promover o evento, e quanto mais confusão tem, mais gente tem querendo assistir. Só que o cara teve os seus 5 minutos de bobeira. Se no trash talk ele já apavorava, quando ele teve os seus 5 minutos de bobeira, ele foi lá, ele não mediu consequências, ele jogou objetos no ônibus, só que o fato foi que pedaços de vidro machucaram alguns lutadores do card dessa noite. E aí então teve gente que cortou a testa, gente que cortou o rosto, e aí 2 lutadores, teve um que teve estilhaços de vidro dentro do olho. E aí 2 lutadores foram retirados do card nessa noite. E ele foi preso, algemado, depois para a polícia de Nova York, vai responder um processo, teve que pagar uma fiança. E eu não sei qual que vai ser o futuro dele na organização, provavelmente vai ter uma suspensão, e é justo que tenha. Mas um cara que novo, saudável, um dos melhores do mundo, um dos caras que tem uma performance incrível, e ele também estava descontente, porque tem 2 anos que ele não luta, e ele perdeu o cinturão, e tem esse negócio todo, e aí as coisas não estavam indo do jeito que ele queria, porque ele tirou uma licença para fazer uma luta, depois tirou uma licença porque o filho nasceu, e daí ele acha que ele é o cara que faz a organização girar, e ele que dá dinheiro para o negócio, então ele ficou descontente, ele ficou irado, e ele fez uma besteira, e ele hoje é um criminoso. Você sabia que de 5 minutos, em 5 minutos você pode se tornar um criminoso? Em 5 minutos você pode se tornar alguém que perde a sua vida. Em 5 minutos você pode
perder um relacionamento que você investe há muito tempo e valoriza. 5 minutos de bobeira, você pode ser demitido. 5 minutos de bobeira, você pode se tornar um corrupto. Porque você pode ficar irado com o sistema e falar, tá tudo zoado, eu vou ficar zoado também. 5 minutos de bobeira e a gente pode perder tudo. E é tão interessante a gente aprender com isso, porque nós vivemos dias de pessoas que estão perdendo a cabeça, pessoas que estão fazendo besteiras, pessoas que estão no meio de um processo, não entendendo um processo. Aqui nós vemos que Isaías tem uma palavra que Deus o esconderia, o afiaria e o poliria. Um processo que nos prepara, que nos deixa prontos para a hora certa. E aí então, eu pergunto para você, qual que é o seu processo? Eu aprendi algumas coisas sobre o processo. Por exemplo, eu namorava com a Mariana. E um dia, eu achei muito bonito esse negócio assim de homens que cozinhavam para suas namoradas. Falei, eu fiz um dia um peixe lá em casa, eu falei, ficou bom. Prestou. Dá para comer. Falei, vou chamar uma galera aqui para casa. Morava numa república, muito organizada, você pode imaginar. E vamos fazer um peixinho aqui, chamar todo mundo. E aí quando eu começo a chamar, eu chamo umas 30 pessoas. E eu chamo a Mariana. Vamos cozinhar. Achei super legal esse negócio. Aí ela chegou lá em casa e falou assim, cadê a receita? Falei, é o seguinte, a gente tempera, coloca limão, coloca tomate, coloca uma cebola por cima, joga um azeite, bota no forno e está pronto. Para que receita? E ela olhava para mim e falava, você não tem receita? Ela pegou e falou assim, cadê os pratos, os garfos? Daí ela descobriu que na casa não tinha um prato igual ao outro, uma colher igual ao outro, um garfo igual ao outro. Falei, os pratos estão aí, gente. É colocar no prato e comer. E aí ela falou, então faz o seguinte, você faz o seu peixe que você acha que você vai dar certo, eu vou lá em casa buscar pelo menos um prato igual ao outro para a galera comer. E eu comecei a fazer. E aí, o forno estava muito lento, porque eu tinha feito um peixinho para comer em casa um dia. Daqui a pouco eu chamo 30 pessoas. Eu quero colocar 2, 3 formas no forno. E eu quero que o negócio ande rápido. E eu quero que dê certo. E eu quero que fique gostoso. E a galera está esperando para comer. Eu me lembro que 3 horas da tarde. Imagina a cara da Mariana assim. Você acha que a Mariana é boazinha, a menina é brava pra caramba. Aí, aquele negócio aconteceu, mas assim, com razão que ela ficou brava, né? Lógico. Ore por ela, para Deus abençoar a vida dela. Ela está há 8 anos passando por isso. 8 anos de casamento, mais 2 de namoro, mais 10 anos. Ela é uma santa, não é? Ela é uma santa. Aí quando chega ali, 30 pessoas para comer, começa a sair o peixe, está todo mundo varado de fome. Esses dias eu estava lembrando dessa história, o Sandro foi uma das vítimas do dia, daquele sábado à tarde. Ele falou, pastor, eu me lembro que era 3 horas, estava todo mundo morrendo de fome. E aí saiu o tal do peixe. Eu acho que estava bom, mas eu acho que não durou 2 minutos. Todo mundo com fome, saiu. E não durou 2 minutos, porque não era suficiente para todo mundo. Nesse dia, eu entendi algumas coisas. Por exemplo, eu preciso respeitar um processo. Eu preciso, no mínimo, fazer uma conta de quantas pessoas são, quantos peixes são necessários, quanto tempo leva para cozinhar, para que todo mundo fique feliz no final. Porque se eu não respeitar um processo, coisas boas, porque não é legal um sábado à tarde você fazer uma coisa diferente, chamar os seus amigos e servir uma coisa e todo mundo ficar ali batendo papo e dando risada. Eu curto essas coisas. Eu não acho que você tem que fazer um negócio assim, tudo tão planejado que você fica tão cansado de fazer que perde a graça. Eu também não gosto desse outro lado, mas eu tenho que ter um mínimo de processo para que a gente fique feliz no final. Por exemplo, eu aprendi que é melhor sobrar do que faltar. Eu aprendi que é melhor sair na hora. Eu aprendi algumas coisas sobre isso. E eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Mas às vezes a gente quer pular alguns processos. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente quer pular etapas. E a gente não suporta
algumas esperas. A gente não suporta ter que esperar. A gente não suporta ver outra pessoa recebendo algo que a gente está sonhando e ela recebe primeiro que a gente. E pior, a gente acha que é melhor do que ela e que ela não merece, que deveria ser a nossa vez. Se você está passando por isso, você está passando por um processo. Você está passando por um tempo onde Deus está trabalhando algo especial na sua vida. Você está passando por um tempo onde Deus está te preparando para um final glorioso. Você acredita nisso? Faz sentido para você? Deus está trabalhando isso na sua vida. E quando eu comecei a ler aqui, eu lembrei também de um outro texto, que está lá no Salmo, capítulo 16, versículos 8 a 11. E eu começo a entender que todo o processo de Deus é para tirar morte de mim. Todo o processo de Deus é para trazer ressurreição para mim. Assim como ele vai falar sobre o que aconteceu com Jesus aqui, Salmo 16, 8 a 11. Sempre tem o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém? Aqui havia uma declaração de confiança. Se eu passar por uma situação de morte, eu não ficarei ali me decompondo, porque o Senhor estará comigo, e eu vou viver a alegria da sua presença, a vida vai irromper, a vida vai vir, e eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida hoje. Gente, todo o processo, o mais difícil é que a gente não entende durante, a gente só entende depois. Por que não aconteceu comigo? Aí você vai falar, porque se tivesse acontecido eu tinha ficado bobo naquela época. Eu não estava preparado para receber aquele dinheiro. Eu não estava preparado para estar naquele emprego. Eu não estava preparado para namorar. Eu não estava preparado para liderar. Eu não estava preparado para ter aquele holofote. E aí você entende depois. E é tão simples depois, e a informação é tão simples. Mas durante é tão complicado. Dá vontade de chutar o balde. Dá vontade de desistir. Dá vontade de xingar todo mundo. E dá vontade de falar, todo mundo que vem falar versículo bíblico, dá vontade de bater também. É ou não é? Vê aquele versículo, né? Meu irmão, acalme-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você olha e fala... Você se identifica com isso? Alguém falou, aleluia! Mas é verdade, o que a pessoa está falando para a gente é verdade. Mas o fato é que a gente não entende na hora. Eu não sei, eu tenho dificuldade de entender na hora. Eu tenho dificuldade de perceber o que Deus está fazendo. Eu tenho vontade de desistir muitas vezes. Eu tenho vontade de jogar as coisas para cima. E em alguns momentos eu quase desisti mesmo. Em alguns momentos eu desisti e Deus teve misericórdia de mim. E falou, você desistiu, mas eu não desisti de você. Teve momentos da minha vida que foi literalmente isso. Eu desisti. E Deus falou, não desisti de você. E teve mais alguém que investiu, teve mais alguém que me encontrou, teve mais uma palavra de Deus que chegou e Deus me carregou e eu continuei para a glória dele. E aí eu tenho que falar igual Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou, porque eu não sou um desistente, porque Deus teve misericórdia de mim. Eu não sei se você já desistiu, eu quero dizer para você, Deus não desistiu de você. Deus continua contando com você. E aí então, como fazer para você crescer no processo? Como fazer para você viver o melhor de Deus no processo que Ele tem para você? Então, primeira coisa, permita ser afiado por Deus. O texto vai dizer aqui, Ele fez de minha boca uma espada afiada. Ele fez da minha boca uma espada pronta para cortar, uma espada precisa. Uma espada que eu não preciso de muito esforço, que eu não preciso desperdiçar energia, porque eu acerto, eu vou no ponto, e quando eu acerto o ponto, faz um estrago, porque eu estou afiado, porque eu não estou perdendo tempo, porque eu não estou desperdiçando energia, e ele está falando sobre ser afiado. E o que é ser afiado? Ser afiado, uma faca, quando ela é afiada, ela é passada contra uma pedra, ela é passada contra um outro metal mais poderoso, e é amolada,
ela é pressionada contra ela. Ela é ali, enquanto ela é pressionada, parte dela sai dela. Ela é literalmente esfolada. Você já viu aquelas pedras que amolam faca? Enquanto eu começo a falar sobre isso aqui, eu me lembro de uma coisa. Rochas amolam faca. E nós precisamos da rocha, Jesus, para sermos amolados. Que hoje você seja pressionado com toda a intensidade nele. Que você seja pressionado e movimentado na superfície dele. Para que aquilo que você não precisa saia de você. Aquilo que te impede de ser preciso. Aquilo que te impede, uma ponta afiada é uma ponta poderosa. É uma ponta que causa um grande estrago. Então aquilo que te impede de liberar o poder de Deus, vai sair de você hoje em nome de Jesus. E como isso vai acontecer? Pressionado nele. Sabe, tem gente que fala assim, a pressão faz a gente amadurecer. Depende. A pressão faz a gente surtar também. A pressão faz a gente desistir também. Qual que é a diferença? A diferença se a pressão, quando ela vem, você está nele ou você está fixado em outro lugar. Quais são os outros lugares que a gente pode colocar uma base? Eu posso colocar uma base num dinheiro. Eu posso colocar uma base num relacionamento. Eu posso colocar uma base na aprovação das pessoas. Eu quero que as pessoas me vejam, me aplaudam, me aprovem. E isso é a base que eu ando, que eu movo, eu tomo as minhas decisões. E aí vem a pressão. E o que a pressão vai fazer? A pressão vai mostrar que essa base é vulnerável. Ela não é forte. Ela não leva você para onde você tem que ir. E aí você tem que encontrar uma base forte. Eu quero dizer para você hoje, encontre a sua base forte em Jesus hoje. Encontre a sua base forte nele. Saia de uma outra superfície que não foi feita para que você se torne melhor. Porque vem a pressão e você continua do mesmo jeito. É tempo de, quando vem a pressão, a gente se tornar melhor. É tempo de crescer nos desafios. É tempo de avançar nos processos de Deus. Eu não sei por que estou nesse processo, mas eu sei que eu estou na rocha que é Jesus. E é suficiente. Essa é a grande questão. Então, às vezes a pressão vem para que você possa continuar crescendo. E às vezes o que tem que sair? Se eu estou na rocha, o que vai saindo da minha vida? E é interessante que o que sai de um metal para que ele se torne afiado é metal. É parte da realidade de quem você é, mas que naquele momento não te ajuda a cumprir a sua missão. Parece que você está literalmente perdendo. Você já teve a sensação de que está perdendo tempo. Que sua vida está passando, está perdendo oportunidade. Só que na verdade, quando você está em Deus, sob a pressão, e você começa a pensar que você está perdendo, eu quero dizer para você, na verdade você está ganhando. Você está ganhando. Quando o Luizinho estava falando aqui sobre pessoas que estavam angustiadas, Deus trouxe tão claro no meu coração, Marcos, eu estou afiando a juventude. E tem gente que está angustiado no processo de ser afiado. Tem gente que não está percebendo o que eu estou fazendo. Se você tem passado por crises, se você tem pensado em desistir, comece a perceber que Deus está trabalhando na sua vida para que você se torne melhor. Que Deus está trabalhando na sua vida para que você cresça. Para que você esteja pronto. Para que você esteja pronto para brilhar na hora certa. Você vai brilhar com Ele. Ele tem um bom plano para você. E por isso eu quero ir para o segundo ponto. Que fala, creia que Deus esconde você com um plano bom. Deus esconde você. Fala, Deus me esconde. Eu acho que eu estou meio distante de você. Eu não ouvi tão direito. Você só ouviu o Luizinho falando aqui. Fala, Deus me esconde. Deus me esconde. Sabe, Deus te esconde. Não é estranho, Deus me esconde. Eu já cantei aquela música do Morato que a gente brinca de pique-esconde com Deus. Mas é meio que a gente que esconde dele numa brincadeira. Mas ser escondido por Deus não é muito legal, não. No nosso pensamento. É você ser sacado. É você ser tirado de evidência. É você ficar num lugar onde você não é percebido. Você gosta de não ser percebido? Você gosta de ser passado desapercebido?
Quando você está escondido, você passa desapercebido. Você já ficou em crise porque você fala assim, ninguém me notou. É ruim quando o seu currículo não é percebido. É ruim quando alguém que você ama não te percebe. É ruim quando você quer fazer algo, mas você não é chamado. Até no futebol é ruim quando você não é escolhido, não é verdade? Eu sou ruim mesmo. Ninguém me escolhe. É ruim quando você não é escolhido. E a Bíblia fala que Deus nos esconde. Olha o que o texto vai dizer. Na sombra da sua mão Ele me escondeu. Deus, Ele tem luz sobre a sua vida, mas Ele também tem sombra. Sabe, eu quero dizer para você, estar na sombra do pecado não compensa. Estar na sombra de becos escuros, onde você está ali se escondendo do seu chamado, se escondendo do seu destino, se escondendo dos planos de Deus, isso não é de Deus para você. Mas se você está debaixo da sombra de Deus, você está no melhor lugar que você poderia estar. Por que o texto está falando que Ele me afia, Ele me esconde, depois Ele vai me polir? Ele me esconde porque eu ainda não estou pronto para a batalha. Ele me esconde porque se eu for usado, eu vou passar vergonha. Se eu for usado, eu posso até cumprir um determinado alvo, um determinado objetivo, mas eu vou explodir no processo. Eu vou perder os meus valores. Eu vou deixar de cumprir o que eu tinha que fazer, porque eu posso rifar os meus valores, porque eu não estava pronto. Quantas pessoas se perderam porque foram colocadas em grandes desafios porque não estavam prontas? Eu quero dizer, Deus sabe esconder você, para que você nele avance para a hora certa. Hoje eu estava ouvindo do pastor de comunicação da Hillsong, e ele fala que a galera, tem alguém que é designer, que é da área de comunicação, que trabalha com arte, com fotografia, com cinema, aqui, levanta a mão, deixa eu ver você. Eu conheço você. Eu sei como é ruim você pegar um arquivo e colocar assim, aprovado final, agora vai dar certo em nome de Jesus, agora eu cansei. Eu sei como é isso, é chato pra caramba. E eles estavam falando assim, vocês sabiam que a capa do The Other Name foi uma capa que deu errado? Porque nós trabalhamos durante 4 semanas, ele mostrou, eles fizeram uma casinha em mosaico, de vidro, e eles trabalharam aquela casinha em 4 semanas, e o nome do álbum seria This I Believe, nisso eu acredito, que eu acredito na igreja, eu acredito na casa, era o nome do álbum. E aí então tinha uma casinha de mosaico, colorida, linda, e tinha uma capinha lá, que era legal, ok. E aí ele pegou e falou que faltava pouco tempo para o álbum ser lançado, e daí a galera chegou e falou assim, olha, o nome do álbum vai ser The Other Name. Ele ficou olhando para aquele negócio e falou assim, vou escrever The Other Name aqui. Só que o álbum não ia ser mais sobre a igreja, o álbum seria sobre Jesus. E a casa refletia a igreja. E para refletir Jesus, eu ia botar um leão já e mandar embora. Jesus, The Other Name, no Other Name. Aí então, eles pegaram e começaram a pensar, qual o lugar aonde todos os nomes gostam de estar, querem estar? E eles começaram a pensar. Eles pegaram e pensaram na Times Square. O McDonald's quer estar, as grandes marcas querem estar, os grandes filmes querem estar, os grandes atores querem estar, as grandes marcas de moda querem estar. E eles pegaram aqueles letreiros da Times Square e eles começaram a planejar. E eles, com muito custo, eles conseguiram investir um dinheiro que no Other Name ia aparecer em 6 telões, num horário que ninguém ia ver, às 2 da manhã, por 10 minutos. Eles estavam felizes. Menos 1 grau em Nova York, 2 da manhã, ninguém na rua, 6 telões. E eles, uau! E aí eles convocaram a igreja, não vai ter ninguém na rua, mas igreja, vamos lá, nós estaremos lá. Deu 2 da manhã, a igreja não apareceu e o nome não apareceu no telão. Ele falou, eu me confundi, eles investiram, eles pagaram por isso. 2h30, 3 horas, 4h30 eles desistiram, foram para casa, ligou para os caras que eles pagaram, falou, foi uma fraude, que eles contrataram pela internet, falou, foi um rombo, foi uma fraude. Como é que eu já fico pensando assim, como é que eu vou prestar contas de tudo isso? O que eu não fiz direito que aconteceu essa tragédia? E aí no outro dia o cara pega e liga para ele, e ele fala, ufa, o cara existe. E aí ele pega e começa a conversar, e aí acontece o seguinte, no meio do processo,
O cara fala assim, olha, eu sei que você pode me processar, mas eu tive uma falha de sistema, mas eu quero resolver isso. Eu não sei se resolve para você, mas ao invés de 6 outdoors, ao invés de 6 telões de LED, eu vou dar para vocês 20 telões de LED. E ao invés de 2 horas da manhã, você pode escolher o horário. Aí ele pegou e falou assim, eu aceito, mas eu ainda estou bravo com você. Então me fala qual que é o horário mais disputado, o horário mais caro, um horário que tem mais gente. E eles falaram, o horário é às 9 horas da noite. E o cara falou assim, então você vai ter 20 telões, às 9 horas da noite, não será mais por 10 minutos, será por 1 hora. E aí por 1 hora, você pode pegar a capa do álbum, eu acabei de ouvir isso agora mesmo, então eu nem preparei a imagem para você. Você pode ver a Times Square, In Other Name, em 20 telões da Times Square, e gente passando para tudo que é lado. E eles falaram que em 15 minutos eles fizeram uma foto. E eles depois, por 45 minutos, eles ficavam trocando No Other Name, Jesus, No Other Name, Jesus. E eles começaram a ver a reação das pessoas. As pessoas começavam a andar, No Other Name? Será que vai lançar uma marca nova? No Other Name? Será que é um novo filme? No Other Name? Será o que é? E daqui a pouco eles começavam a ver, Jesus, não há outro nome. Jesus, não há outro nome. Jesus. E eles falaram sobre vários testemunhos daquela noite. E eles falaram que o que Deus fez naquela noite foi muito mais do que uma capa de um álbum. E eles pegaram e falaram sobre a imagem, sobre o que significa o nome de um artista da Bíblia, que é Bezalel, que é um cara que eu sou fã. Ele falou que Bezalel significa escondido na sombra de Deus. Quando você está na sombra de Deus, significa que você não está no holofote. Gente, um aplauso para a galera do nosso multimídia aqui. Uau! Esses são os caras mais incríveis que servem nessa igreja. Meu Deus do céu. Uau! Apareceu, eu nem pedi, tá lá, cara, que legal. Meu Deus do céu. Não é muito louco o que Deus faz? E ele falou assim, cara, quando você está escondido na sombra de Deus, ele falou assim, eu fiz tudo o que eu podia e não deu certo. Eu fiz uma capa, eu estava tentando a outra e já estava dando errado. E a gente não tinha mais tempo. Quando você faz tudo que você não pode e não dá certo, você se sente escondido, você se sente que tudo deu errado. Mas quando isso acontecer, creia, Deus está fazendo grandes coisas e muito maiores do que aquilo que você sonhou na sua vida e sonhou na sua história. Isso vale para a sua vida afetiva, isso vale para a sua carreira, isso vale para o seu chamado, isso vale para o seu ministério, isso vale para a sua vida financeira, isso vale para os sonhos de Deus para você. Você crê que Deus está fazendo grandes coisas na sua vida? Você crê que Ele está trabalhando em coisas lindas para você que você não consegue nem imaginar? Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus. Não há nenhum outro nome como Jesus. Esse é o nome de Jesus. E quando você, olha o que o Benny Libscher fala no livro Enraizado. Ele diz o seguinte: se você ama mais o holofote do que o secreto, você está enrascado. Porque significa que se importa mais em agradar pessoas do que a Deus. Sabe quando você gostaria de ser o próximo líder? Você gostaria de estar na escala? Cara, quantas vezes eu quis estar na escala e não estava? Quantas vezes eu gostaria que a minha imagem na rede social fosse a mais curtida e não foi? Quantas vezes eu quis que algo foi aplaudido e não foi? Quando isso acontece, isso significa que Deus está escondendo você para o momento certo. E aí então, quando isso acontece no secreto, escondido, você é enraizado em fidelidade, em obediência, e você é limpo das ervas daninhas, que significa a sua motivação em apenas ser aplaudido pelas pessoas. Que você não seja dirigido por holofotes, mas que você seja dirigido pela mão de Deus. Ela pode te expor, mas ela pode te esconder. E por último, aceite ser polido por Deus. Ele me tornou uma flecha polida. Gente, o final é só uma questão estética, né? Além de ser afiado, além de estar pronto, ela fica bonita. Você já viu aquelas espadas de samurai? Uma vez eu vi uma espada muito linda. Eu falei, uau, que legal, quero uma dessa. Eu olhei, R$2.500. Eu falei, eu não quero mais. Obrigado. Mas eu falei, é caro esse negócio? Porque é lindo. Deus, ele se preocupa até com os detalhes.
Ele vai polir você também. Mas o polir é legal, que você fala assim, está pronto, eu estou afiado, eu consigo cumprir o objetivo, mas você ainda não está brilhando. E aí você pega e fala, mas Deus, eu tenho que esperar um pouco mais. Tem. E o polimento, às vezes é um pano que fica passando ali por muito tempo. E vai tirando, e vai limpando, e você fala, eu não aguento mais esse negócio. Mas Deus está preparando, continua preparando grandes coisas para você. A palavra polir nesse texto significa purificar, selecionar, escolher, depurar, tornar brilhante, testar ou provar, depurar, escolher. E aí então ele vai falar de teste e prova. Você se sente sendo testado? Depois que você está pronto, você é testado. Antes você não está pronto. Depois você está escondido. E o polimento é o momento de ser testado. É para ver se você é orgulhoso. Para ver se você sabe receber coisas boas de Deus. Para ver se você não vai se perder no processo. É para você ser purificado um pouco mais. Mas Deus está fazendo algo novo. Eu vejo Deus fazendo coisas incríveis aqui no nosso meio. E aí depois que termina todo o processo, ele vai terminar dizendo o quê? E depois do processo, escondeu-me na sua aljava. Depois que você está pronto, agora esse esconder não é mais sombra. É você ser guardado nele. Quantos querem ser guardados por Deus? É guardado, você está pronto para ser puxado. Você está pronto para ser lançado. Eu creio que você estará pronto para ser lançado por Deus. Você estará pronto para ir em direção ao seu destino. Você estará pronto para cumprir o seu propósito. Pronto para acertar o alvo. Pronto para brilhar. Pronto para fazer o nome de Deus grande. Deus fará o nome dele grande por meio da sua vida. Deus fará o nome dele grande por meio da sua história. Por meio de você. E o texto, outros versículos do texto de Isaías 49 vai dizer: antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo 15: haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Uau! Quantos podem agradecer a Deus pela forma que Ele vê você, pela forma que Ele te ama, pela forma que Ele te trata, pela forma que Ele te conduz, pela forma que Ele te prepara? Quantos podem ser gratos hoje? Porque Deus está fazendo grandes coisas por meio da sua vida, na sua história. E eu queria te convidar a fazer uma oração junto comigo hoje. Se você crê, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Você recebe essa palavra na sua história? Você crê que Deus tem esse processo, tem processos bons para você? Você pode fazer essa oração comigo? Fala: Senhor, obrigado pelo processo no qual o Senhor me colocou. Fala: o Senhor está me fazendo crescer, ensinando-me e conquistando-me. Fala: obrigado por me esconder na caverna e não me deixar sair cedo demais. Obrigado por proteger a mim e a todos à minha volta, esperando que eu tenha fundamentos certos para carregar as promessas que o Senhor tem para mim. Fala: obrigado por desenvolver minhas raízes e criar em mim a força necessária para sustentar aquilo que o Senhor irá liberar sobre mim. Deus vai liberar muitos frutos sobre você, e as suas raízes têm que sustentar os frutos que Ele vai liberar sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Amém?